Olá, pessoal! Estamos trazendo aqui um breve resumo sobre a água, suas propriedades e seu ciclo, com o intuito de te ajudar nos estudos para o Enem. A água é a substância mais abundante quando se fala na massa que compõe um ser vivo, mas, claro, há as exceções. Sua taxa varia de acordo com a espécie, a atividade metabólica e a idade. Em um ser vivo adulto da espécie humana, por exemplo, a água corresponde a cerca de 65% da massa corporal. Já nas medusas, águas vivas, o teor de água pode chegar a 98%. E a maior parte dessa água encontra-se no meio intracelular. Enquanto a sua estrutura molecular, a molécula da água possui 2 átomos de hidrogênio com cargas positivas e 1 de oxigênio de carga negativa, gerando a bipolaridade da molécula por apresentar lados positivos e negativos, como um ímã. O átomo de oxigênio se liga de forma covalente, ou seja, compartilhando elétrons com os átomos de hidrogênio, o que gera a famosa fórmula molecular H2O. Outro ponto importante é que as moléculas que possuem afinidade com a água são chamadas de hidrofílicas ou polares, e as que não possuem, hidrofóbicas ou apolares. A seguir, vamos falar das propriedades da água, sendo elas a coesão, adesão, tensão superficial e capilaridade. A coesão e a adesão são basicamente o inverso uma da outra. Na coesão, as moléculas de água se atraem às outras moléculas idênticas a si. Já na adesão, as moléculas que serão atraídas serão diferentes de si mesmas. A água, com essa grande capacidade de coesão, consegue formar uma película resistente na sua superfície. Essa película é chamada de tensão superficial e permite que insetos consigam caminhar sobre a água sem afundar, pois a força intermolecular de coesão da água é maior que a pressão exercida pelo inseto sobre esse líquido. Na colaboração entre a adesão e coesão, se dá a propriedade responsável pela subida da coluna d'água em tubos finos, a capilaridade. A relação estabelecida entre a força de adesão e de coesão de uma substância e de um recipiente que a se encontra, como o tubo de pequeno calibre, como capilar, por exemplo, garante a capacidade desse líquido de se deslocar por esse tubo, seja subindo ou descendo. Essa relação é conhecida como coesão-tensão e explica o fenômeno da capilaridade. Hoje eu vou falar um pouco sobre o ciclo da água. O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico que garante que a água circule pelo meio físico e pelos seres vivos. Esse processo depende da luz solar, que garante que a água evapore, dando início ao ciclo. O vapor da água sobe para as camadas mais altas da atmosfera e condensa-se formando as nuvens, que são pequenas gotículas de água no estado líquido. Quando essas nuvens ficam carregadas, ocorre a precipitação, que é a chuva, que pode ocorrer na forma líquida ou na forma de granizo e neve. A água da chuva, então, retorna-se para a terra, podendo seguir diferentes caminhos, como a volta para lagos, rios ou inflar-se. Ciclos biogeoquímicos. Damos o nome ciclos biogeoquímicos àqueles ciclos nos quais uma determinada substância passa do meio abiótico, ar, água e o solo, para os seres vivos, e passa desses de volta para o meio. Logo, os ciclos biogeoquímicos são processos que há ciclagem de elementos. Etapas do ciclo da água, também chamadas de ciclo hidrológico, ocorrem por meio das mudanças do estado físico e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O Sol é responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre, em locais. No entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do sólido para o vapor, pulando as fases de fusão, sólido para o líquido e da evaporação.
A água agora em estado gasoso sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa, ao alcançar determinada altitude. Essa substância passa do estado do vapor para o líquido, a condensação, e forma as nuvens, que são na realidade uma grande quantidade de gotículas de água em locais frios. Essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo. Ao iniciar a chuva, o processo também é chamado de precipitação. A água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagoas e oceanos e inflar-se nos solos e nas rochas, podendo ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. A chuva garante que a água retorne para a superfície terrestre. Os seres vivos possuem um papel determinante no ciclo da água, como todos os organismos possuem essa substância em seu corpo. A água flui pela camada alimentares. Além disso, os rios e plantas absorvem a água e os animais obtêm essa substância bebendo-a retirando de alimentos. Os animais podem perder por meio de processos como a eliminação de urina e fezes, respirações e transpirações. Já as plantas perdem água por transpirações, processo em que o vapor de água é liberado pelos estomatos, estruturas presentes na epiderme vegetal que atuam nas tocas gasosas. E por glutação, processo em que a água eliminada encontra-se no estado líquido. Além disso, parte da água que fica incorporada nesses seres é eliminada durante os processos de decomposição. A importância do ciclo da água. Assim como os outros seres vivos, os seres humanos precisam de água para o funcionamento de seu corpo. O ciclo da água é importante porque garante que essa substância circule constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos e pelos meios físicos. Como a água circula em ambiente, ela consegue suprir as necessidades dos seres vivos, que precisam diariamente dessas substâncias para o funcionamento adequado do seu organismo. Além disso, a permanência da água no ambiente é importante para algumas atividades realizadas pelos seres humanos, uma vez que ela é fundamental para a geração de energia, desenvolvimento de produção agrícola e agropecuária, diversas atividades industriais e algumas tarefas do dia a dia, como lavar roupa e louça. E assim terminamos esse breve resumo sobre a água. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido. E que ajudem vocês bastante no Enem. Até uma próxima e dá like no vídeo.